Dando continuidade ao estudo do movimento harmônico simples, agora nós vamos falar de algumas grandezas, né, desse movimento, tá? Vou estar falando de três grandezas, tá? Mas temos outras, né, que eu vou falar nas próximas aulas. Então temos aqui, né, um típico movimento harmônico simples, que é o sistema massa-mola, desprezando aqui as forças dissipativas, tá? Então tá aqui a posição de equilíbrio, aí pegou aqui o objeto, fez uma deformação até uma posição A, e a partir dessa posição o objeto foi solto e ele fica oscilando, né, da posição A até a posição menos A, tá? Fica fazendo esse movimento aqui, se desprezarmos aí as forças dissipativas. Então vamos lá. A primeira grandeza, a amplitude, que vamos chamar de A. O que seria a amplitude? A amplitude é a posição máxima alcançada aqui pelo objeto, né, a partir da posição de equilíbrio. Então a amplitude seria essa distância aqui, ó, da posição de equilíbrio até a máxima deformação aqui da mola. Então essa é a amplitude. Se eu fosse o pêndulo, né, tá aqui o pêndulo. O pêndulo, a amplitude a amplitude do pêndulo é quando você pega aqui na máxima posição, então é o máximo que ele consegue, né, a partir da posição de equilíbrio. Tá anotando? Então a amplitude mede a maior distância que o corpo em oscilação é capaz de chegar em relação à posição de equilíbrio. Tá? Então essa máxima posição aqui, ó, a partir da posição de equilíbrio. Então isso aqui é uma amplitude, isso aqui também é amplitude. A distância dessa posição aqui até essa deformação aqui, ou dessa posição aqui de equilíbrio até essa máxima posição aqui, ok? Isso é amplitude. Unidade de medida, né? Como a amplitude é uma distância, é a mesma unidade de distância. Centímetro, milímetro, metro, quilômetros. No Sistema Internacional de Medida, é o metro, tá? Já adiantando, numa onda, a amplitude seria a altura da onda, tá? Então, por exemplo, uma onda lá no oceano, a altura da onda seria a amplitude dela, tá? Mas isso eu vou falar, tá, nas próximas aulas. A nossa segunda grandeza é o período, que nós vamos representar pelo T maiúsculo. O que é período? Período é um tempo, por isso T, que o corpo gasta para dar uma oscilação completa. Tá? Como o período nós limitamos a uma oscilação completa, então a gente representa por um T maiúsculo para diferenciar do T minúsculo, que é para qualquer tempo. Tá? Então aqui, o que seria o período? É o tempo que o objeto gasta para sair dessa posição e até essa outra extremidade e voltar na mesma posição. Então é o tempo que ele gasta para sair de uma posição, dar uma oscilação completa e voltar para a mesma posição. Tá lá no pêndulo, tá aqui meu pêndulo, deformei, alonguei ele até uma certa altura, soltei, então ele vai nessa posição e volta até a posição que ele estava. Ou seja, esse tempo que ele gasta para sair de uma posição, fazer uma oscilação completa e voltar para a mesma posição, a gente chama de período. Então, como o período é um tempo, a unidade de medida, né, são as mesmas para tempo, segundo, minuto, horas. No Sistema Internacional de Medida é o segundo. Então vamos anotando aqui, período, tempo necessário para que o corpo realize uma oscilação completa. Unidade de medida do período é o segundo. A nossa última grandeza que vou falar na aula de hoje, tá, é a frequência, representado pela letra F minúscula. O que é a frequência? Frequência é o tanto de oscilações que o corpo vai dar num determinado tempo. Em uma unidade de tempo, desculpa. De novo. Frequência é o número de oscilações que um corpo vai fazer em uma unidade de tempo. Então, ou seja, é o tanto de oscilações que o corpo dá em um segundo. Ou é o tanto de oscilação que o corpo dá em um minuto. Ou o tanto de oscilação que o corpo dá em uma hora. Tá? Então, exemplo, vamos supor que em um segundo, meu objeto oscila 3 vezes, vai e volta 3 vezes. Então, a frequência dele seria 3
oscilações por segundo. Tá? Então vamos supor que meu corpo aqui ele faz 2 oscilações completas em 1 minuto. Tá? Então 2 oscilações completas em 1 minuto. Então o que seria isso? Ele vai nessa posição e volta, ele vai e volta, ou seja, 2 completas em 1 minuto. Então a frequência dele seria 2 oscilações por minuto. Tá? Então anotando aqui, a frequência mede a quantidade de oscilações que o corpo realiza a cada unidade de tempo. Lógico, no Sistema Internacional de Medida, qual que seria a unidade medida para a frequência? Seria oscilações por segundo. Oscilações por segundo a gente simplesmente chama de Hertz, tá? Simbolizado por Hz. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar isso melhor, a frequência. Tá? Coloquei aqui 2 observações. Tá? Então a primeira, o que é um Hertz? É uma oscilação por segundo. Ok? Isso é frequência, o número de oscilações a cada tempo. Então imagina você andando de bicicleta. Aí você dá uma pedalada por segundo. Eu posso dizer que é 1 Hertz. Uma rotação ou uma oscilação por segundo. Se você dá 3 pedaladas em 1 segundo, então é 3 Hertz. 3 rotações a cada segundo. Tá? Então, unidade de medida de frequência é o Hertz. O que significa o Hertz? É rotação ou oscilação por segundo. Tá? Então, se meu corpo dá 5 oscilações completas a cada segundo, a frequência dele é 5 Hz. Outra unidade também muito utilizada para frequência é a oscilação por minuto, tá? Ou rotação por minuto. Tá? Então, é o número de voltas ou número de rotações a cada minuto. Tá? Imagina você estar andando de bicicleta e você faz 120 pedaladas em 1 minuto. Então, significa que a sua frequência de pedaladas seria 120 pedaladas ou oscilações por minuto. Isso também representa frequência. Vamos anotar aqui. Tá? Então, 1 RPS, né, corresponde a 60 rotação por minuto. Essa aqui é outra unidade também muito utilizada. Ou oscilação por minuto. Então, o que significa? Se você dá uma pedalada por segundo, isso significa que você vai dar 60 pedaladas por minuto. Tá? Então, a unidade de frequência pode ser RPS ou RPM. Tá? O RPS, tá, a gente chama de Hertz. É uma homenagem, tá, a um físico. Nós também podemos relacionar a frequência com o período. Tá? Então, relação entre período e frequência e período. A frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. O que é uma função inversa? Frequência, o inverso é isso aqui, ó, é 1 dividido pelo período. Então, a frequência, como que eu determino a frequência? Eu pego 1 e divido pelo período, me dá a frequência. Desculpa, gente. Ou o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre a frequência, tá? Então, o que isso significa? Vamos lá, anotar aqui. Vamos supor que eu tenho o período T é igual a 2 segundos. O que significa dizer, ou melhor, vou pegar outro valor aqui, a meio segundo. 0,5 segundo. O que significa dizer que o período desse corpo é 0,5 segundos? Que ele gasta, né, meio segundo para sair dessa posição, dar uma oscilação completa e voltar para a mesma posição. Tá? Isso é o período, é o tempo que ele gasta para dar, né, essa oscilação completa. Tá. E quem seria a frequência nesse caso? Então, a frequência seria 1 dividido pelo período, que é 0,5. Então, a frequência vai ser igual a dividir 1 por 0,5, né? Seria o mesmo que dividir 10 por 5. Multiplicando aqui os 2 por 10. Tá? 10 por 5 vai dar 2. 2 o quê? 2 Hz. Tá? O que significa dizer... O
que é a frequência 2 Hz? Que o meu objeto está dando 2 oscilações por segundo. Tá? E é óbvio, né? Se ele gasta meio segundo para dar uma oscilação, em 1 segundo ele vai dar 2 oscilações. Ok?